Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que estejam todos muito bem. É o seguinte, meus queridos e minhas queridas, é o seguinte, meus amados, estimados estudantes, a gente sabe que, né, que a gente voltou para as aulas, né, as tão sonhadas aulas presenciais, né, estamos aqui agora em atividade dentro da sala de aula. Eu realmente espero que você possa não estar perdendo nenhuma aula, tá? Não apenas em minha disciplina de ciências, mas também nas aulas dos outros professores, tá bom? Então não falte, é importante, né? Visto que algumas turmas estão em regimes de rodízio, né? Vai uma parte uma semana, outra parte vai outra semana que vem e assim por diante. Então não falte, por favor. E como a gente já sabe, né? Nossa eletiva desse semestre é produção de narrativas, né, de histórias, e eu queria que essa narrativa, essas histórias pudessem ser contadas por vocês, tá? E é por isso que a gente tem essa eletiva aqui. Você já viu nas primeiras aulas a questão de melhorar a leitura. Em outra aula anterior foi a questão do bioma, e como eu já avisei em sala, a gente vai criar histórias onde os personagens eles se comportarão, eles se tratarão de algum conflito, de alguma narrativa ali dentro de algum desses biomas que a gente está aprendendo, né, na eletiva 1, e que você aprende também em outras aulas como ciências, como geografia, tá bom? Então vamos lá. A aula de hoje é pra gente já imaginar e já vamos criar um personagem. Então você vai escutando bem essa aula e vai percebendo, né, o que você pode já fazer, né, para você produzir um personagem que vai originar, que vai começar a história depois, tá bom? Esse texto eu tirei de um site, ele vai estar descrito depois, né, no vídeo ainda, mas eu fiz alguns recortes, não tem tudo, se caso você quiser ver tudo lá no site depois também pode utilizar, tá bom? Então bora lá, técnicas para criar um personagem. Então, sem a presença de personagens interessantes nos livros, nos filmes, né? Enfim, todos esses personagens de história que a gente conhece, se não fossem interessantes, a história seria bem chata, não teria, né, aquela nossa atenção por completo. Então, os protagonistas da história, os coadjuvantes, né? Talvez um vilão, talvez um parceiro ali, um ajudante, eles são pilares de qualquer história, tá? Então isso é importante a gente lembrar. Pode ser uma história de ficção científica, pode ser um drama, pode ser uma comédia, pode ser qualquer coisa. O personagem é um personagem interessante, ele prende o leitor, né, e te dá mais ânimo. Você que vai produzir a história vai dar mais ânimo de você tentar revelar às pessoas aquilo que a sua história que passa na sua cabeça. Beleza? Então aqui vai alguns tópicos. Primeiro, descreva a origem do personagem. De onde que esse personagem veio, tá bom? Definir o ambiente ou a cena inicial de sua história faz com que seu personagem tenha um lugar para existir. Que lugar é esse? Você já sabe, né, que a gente vai colocar esse personagem e vai incluí-lo nos biomas, né, conforme a gente vai estudando os biomas. Então, de onde que ele veio, né? Ele vai estar em um dos biomas, mas de onde que ele veio, qual que é a história desse personagem, tá? Então aqui, ele veio de uma metrópole, uma cidade pequena, um apartamento de luxo ou uma casinha no alto da montanha. É isso que é a origem do personagem, né? É de onde ele foi construído, né? Às vezes o cara é todo marrento, o cara tem todas as artimanhas ali, mas ele viveu só na regalia, né? Como que ele tem essas habilidades, né? Sendo que ele não conheceu talvez a vida ali de perto, a questão da galera, né? Às vezes de conseguir as coisas na manha, né? Então tem essas questões. A origem do personagem diz sobre ele, né? Tem conceitos que o personagem deve carregar, tá bom? Agora, segundo tópico, dê a ele uma personalidade forte. Um erro bastante comum dos escritores é o medo de criar personagens
que tenham personalidade e opiniões fortes. Essas personalidade e opinião forte, a princípio pode ser assim, considerado como se ele fosse arrogante, como se ele fosse presunçoso, mas não, né? Pode ser que isso seja uma fraqueza dele, que talvez ele possa aprender com esse erro, né? Mas cria um conceito, cria realmente algo forte. Ele tem que se posicionar, ele tem que ser alguém que ao longo talvez da sua narrativa ele vai criando casca, né? Vai ficando com mais argumento, ou vai descartando aquilo que não era legal. Não tem problema, mas ele tem que ter uma personalidade e opinião formada. Ninguém gosta de personagens insossos, né? Que ficam em cima do muro e não conseguem se posicionar em determinadas situações e assuntos. Então, cria o personagem. Ele vai ser um ogro, vai ser grosseiro, vai tratar as pessoas com... né? Vai ser ríspido. Então, trate assim. Vai ser uma pessoa amável, vai ser uma pessoa... O personagem meu ele vai ser carinhoso e tudo mais. Então, que seja. Tá bom? Mas não deixa ele aí com as emoções nem lá nem cá, né? Tenha um posicionamento forte sobre ele. Tá bom? Outra coisa importante, escolha um nome ideal. E o nome é uma das coisas que abre as portas, né? Abre a porta para a atenção do leitor, né? E também pode abrir também a porta da sua imaginação. Você talvez criou um nome bacana, legal, né? Ou você talvez coletou esse nome de algum lugar ou achou legal. Esse nome, ele carrega consigo um peso diferente e pode levar informações sobre o passado do personagem, sua religião, sua etnia, cultura e diversos outros elementos. Vou citar aqui dois nomes, por exemplo, que você deve ter já escutado. Wakanda, né? Tem a ver com Pantera Negra. Olha só, a palavra, né, tem a ver com etnia, com cultura de alguma determinada região do mundo, não é? Mohammed ou Mohamed, você já deve ter visto também esse nome em algum lugar, e esse nome também ele significa algo para determinada religião. Então, são coisas assim que são importantes para você ir adequando o seu personagem, né, também com o quesito que a gente falou anteriormente, que é isso aqui, ó, personalidade, né, as suas origens também, anterior, tá? Então, defina um nome legal para o seu personagem. Exemplos aqui, esse aqui é um exemplo, mas não é obrigatório. Então, um livro de fantasia ou ficção científica, ele pode comportar personagens com nomes mais exóticos, né? Já um gênero de romance, ele demanda nomes mais comuns, né? Algo do nosso dia a dia. Então, por exemplo, nos filmes de romance, as pessoas geralmente têm nomes mais comuns. Agora, num filme lá, que o personagem tá lá numa guerra espacial, sei lá, tem um nome, às vezes é com um número, não é? Nomes com letra e número, ou um nome bem radioflex, sei lá, maluco, né? Maluco. Então você pode inventar ou pode criar dependendo da sua história, do contexto da sua história. Beleza? Adicione características incomuns. E isso aqui é algo legal para você fazer. Imaginar também seu personagem. Pode ser uma cicatriz, né? É algo que diferencia o seu personagem dos outros. Pode ser uma cicatriz, um jeito peculiar de falar ou andar, um objeto mágico, um segredo. Ele guarda um segredo, uma coisa que estão atrás dele por causa desse segredo, ou qualquer outra característica. Mas é importante você lembrar que essa característica peculiar ou incomum, ela tem que causar conflito à história. O cara tem uma cicatriz. Por que ele tem uma cicatriz? Ele tá fugindo de uma guerra, ele já foi, como diz, ele sofreu ali uma... Oh meu Deus, esqueci o nome quando você... Tortura! Então o cara sofreu uma tortura, tem uma cicatriz na testa, né? Por causa dessa tortura, porque ele tinha um segredo e ele não quis falar de jeito nenhum, ele era um combatente de uma guerra, né? Então já sabe que possivelmente essa cicatriz tem alguma coisa antes de chegar na cicatriz, né? Tem um segredo que ele guardava. Então é um exemplo, tá bom? Vai criando algumas... às vezes o cara só tem uma perna e a outra perna é de uma prótese, ou uma perna de pau, igual um pirata, né?
ele talvez tem uma mão a mais, e de alguma forma você tem que criar uma característica em comum, e isso tem que trazer conflito à história, interesse, né? Tudo que gira ao redor do seu herói ou vilão precisa fazer sentido pra narrativa. Não adianta o cara ter uma mão a mais e a narrativa fala que ele só esconde isso e tá falando questão dele talvez, seu personagem tá passando por um momento de paixão, né? O que tem a ver essa mão a mais, né? Então, pra você pensar nisso aí. Criar personagens é misturar elementos simples e que irão compor algo complexo. Descreva os aspectos físicos do seu personagem. Então essa é a caracterização do personagem. Então vai além dos seus trejeitos e está bastante relacionado com a sua aparência. Os leitores, inclusive, têm o hábito de associar características físicas com traços de personalidade. Por exemplo, um personagem que tenha um maxilar marcado em um queixo proeminente pode indicar personalidade forte e determinação, né? Já um nariz arrebitado pode sugerir arrogância e maturidade, ao passo que o nariz comprido pode indicar conhecimento e sabedoria. Então tem coisas assim que as pessoas elas associam, tá bom? Associam, não quer dizer que é uma obrigatoriedade, mas associam. Se você fala que o personagem era um homem de cabelos brancos, né, usava uma bengala, sentava ali, ficava quietinho durante o dia todo, então você fala, esse deve ser uma pessoa, um ancião que tem muita sabedoria, né, e assim por diante. Ou o outro personagem é muito musculoso, ou é muito veloz, né, então você vai criando características físicas desse personagem, tá bom? Então construam esse perfil físico do seu personagem em consonância à sua personalidade, tá bom? Outra, dê uma casa para o seu personagem. Onde que ele mora? Qual que é de fato a sua residência? Ele tem animais de estimação? A casa pode estabelecer muito sobre o personagem, como manias, nível socioeconômico, família, traumas. Tudo deve ser sugestionado e não entregue de bandeja, tá bom? Então crie situações em que, ele tinha um cachorrinho. Eu não sei se você já acompanhou, eu não vou falar em qual, né, porque às vezes você quer assistir, mas tem um determinado conteúdo aí, um filme, em que o personagem, o seu cachorro, ele ama o seu cachorro e o pessoal mata o cachorro dele. Aí é o fim da picada, filho. O cara desce o porrete em todo mundo, né? Então são coisas assim. Por quê? Porque talvez o cachorrinho lá, você entende que ele teve ganhou esse cachorro de alguém, né? Tem várias coisas que podem acontecer que fazem muito sentido para o personagem, e você vai descrever isso ao longo da história. Por que o cara ficou louco porque mataram esse cachorrinho, né? Então são coisas assim. Vai entregando, não entrega tudo de bandeja, tá? Vai sugestionando as situações. Um quadro dos pais, dos avós, pode revelar muito sobre o passado dele, ou um espelho quebrado pode mostrar como o personagem se vê interiormente. Use a imaginação para construir uma extensão da vida em objetos e princípios, tá bom? O que mais aqui? Trabalhe seus medos e fraquezas. Um herói pode ser alguém imbatível. Desculpa, uma pergunta. Um herói pode ser alguém imbatível, mas como podemos nos identificar com uma pessoa perfeita e sem defeitos? Então, ele pode ser alguém imbatível, não tem fraqueza nenhuma, ninguém vence, mas não seria meio estranho, né? Como é que ele ganha de todo mundo, ele nunca perde, né? Tudo que ele faz sempre dá certo, né? E aí o leitor fala, cara, não tem muito a ver comigo, tudo que ele faz dá certo, né? E eu vou aqui às vezes varrer uma casa, o vento varre contrário, né? Joga todas as folhas pro vento. Então é mais ou menos isso, tá bom? Crie sim esses medos e fraquezas. Lembre que a personalidade pode ser forte, mas ele pode ter suas dificuldades, suas fraquezas, tá bom? Então todos nós temos pontos fracos. Seu personagem deveria ter também. Tá? Defeitos e falhas deixam o personagem mais realista e próximos ao público. Tá bom? Então, por exemplo, se um personagem masculino for descrito como um conquistador que tem dificuldade para assumir relacionamentos sérios, seria interessante que sua infância fosse marcada por um divórcio traumático de seus pais, né? Alguma dificuldade assim, o cara foi ou separado dos seus pais, né? Porque ele tem dificuldade desses tipos de relacionamentos sérios,
né? Ele não aprendeu isso, não teve isso como exemplo, então ele tem essas dificuldades. O meu cachorro tá latindo aqui. Então isso esclarece assim a fonte desse comportamento errôneo, né? É algo errado e aí mais está esclarecendo por que ele está pensando isso dessa maneira, por que ele age assim. Seja criativo, tá? Nem todo personagem precisa ser uma pessoa. Em Senhor dos Anéis, a Montanha de Caradhras, né? Ela funciona como um personagem. Então ela tem suas ideias, ela reage. Então não coloque freios em sua criatividade, pois as opções são compatíveis com a sua imaginação. O seu personagem pode ser um animal, um brinquedo, um ser mitológico, um local, uma construção, pode ser muita coisa, tá bom? Então tenha em mente que bons personagens definem se sua obra será um sucesso ou um fracasso. Mas não se esqueça de que nem tudo precisa estar na história final, tá bom? Você não precisa relevar o seu herói ou vilão relevar seu herói ou vilão por completo, mas com certeza precisa conhecê-lo melhor do que qualquer um. Por que você não precisa revelar tudo ele de uma vez? Lembra que também a gente vai construir mais histórias com outros biomas? Então pode ser que depois você vai falar alguma coisa que aconteceu com ele em um outro bioma, tá bom? Então não entregue tudo de bandeja, né? Crie seu personagem aí de maneira bem que seja algo que você produziu mesmo, tá bom? Você pode se inspirar em outras histórias, outras coisas, mas crie o seu personagem, tudo bem? Meus queridos, forte abraço. Você vai procurar agora as atividades lá na plataforma e vai realizar lá com seu esforço e dedicação, tudo bem? É isso aí, galera. Poxa, só forte abraço, valeu, falou e fui!